E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie e hoje a gente vai falar de assunto polêmico, que é sobre a morte, né? Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como que eu fiz as pazes com a morte, né? E como que eu faço esse estudo na minha vida. Para quem já me conhece um pouquinho mais ou até acompanha o canal, sabe que eu tenho um carinho muito especial por esse olhar para a morte, essa verdade que todo mundo vai viver, ninguém vai escapar, tá, gente? E como é importante a gente criar dentro da gente harmonia com essa realidade que a gente vive. É o nascimento, é a sexualidade, é a morte. Então, a morte, na minha vida, ela tem um papel fundamental de me ensinar a viver. Existem dois momentos na minha vida que eu quero compartilhar aqui com vocês que me colocaram em contato com a morte na infância, tá? E que construíram uma parte das crenças e da minha criação. Então, eu não vou saber exatamente qual foi primeiro e qual foi segundo. Eu acho que o meu avô foi o primeiro, tá? Eu perdi duas pessoas quando eu era criança, o meu avô e uma amiga de infância, né? A gente tinha ali 4, 5 anos e eu não lembro qual deles faleceu primeiro. Eu acho que foi o meu avô. E a criança, ela recebe a informação de uma forma muito interessante, né? Muito diferente dos adultos que já entenderam, compreenderam que aqui no país que a gente vive, nas famílias que a gente cresceu, que a morte é ruim, que a gente precisa chorar, que a gente precisa sofrer muito por aquela pessoa. Tem pessoas que nunca finalizam um luto, isso é importante ser olhado, inclusive, tá? Porque o luto tem uma fase de duração e ele termina. É importante a gente saber disso, porque tem gente que para de viver em decorrência de lutos que não foram completamente sanados ou completamente vividos. Mas dentro da minha família, né, também, assim como a maioria das famílias aqui no Brasil, eu acredito, a gente tem uma crença de que a morte é algo muito ruim. Nossa senhora, porque a morte, nossa, gera angústia, gera sofrimento, nem tá perto, já tá gerando um monte de emoções. E aí respiremos, né? A criança, eu não sei como é nas outras famílias, mas ninguém falava sobre a morte comigo na minha infância. Foram falar comigo sobre isso quando pessoas queridas morreram, né? E nem foi um diálogo, foi tipo assim, morreu, tá, é isso, choro, tristeza, tem que ficar triste também. E quando o meu avô faleceu, foi um processo bem dolorido, assim, para toda a família. Eu, na inocência da infância, não compreendia o que estava acontecendo. E enfim, pra mim era muito natural, meu avô me tratava normal, ele não ficava assim, ó Deus, ó céus pra mim, né? Então eu tenho poucas memórias dele e uma delas é que ele falou assim, quando eu sair do hospital, eu vou te ensinar a jogar xadrez. Falei, beleza, quando ele sair do hospital, eu vou aprender xadrez com ele. Ele nunca saiu do hospital, ele morreu antes. Mas quando a minha mãe chegou em casa com a notícia que ele tinha falecido, a minha primeira frase, olha a criança, minha primeira frase foi: e agora, quem vai me ensinar a jogar xadrez? Ai, gente, eu sei que meu avô entende, sabe? Eu não tenho nem o peso na consciência de contar isso, porque é isso. Então, tipo, tá, ele não tá mais aqui, e quem é que vai me ensinar isso aqui, já que ele não está? Nunca aprendi até hoje, nem faço questão. Mas assim, a informação chegou pra mim de uma forma onde o meu primeiro pensamento foi: se ele não está aqui, como que eu posso aprender isso que ele ia me ensinar? Com quem que eu vou aprender? Como vai ser esse processo? E aí, a primeira coisa que eu ouvi depois de soltar essa frase poética foi: Stephanie, você precisa ficar triste porque o vô morreu e a gente nunca mais vai ver o vô. E aí eu falei, tá, então tem um protocolo a ser seguido agora, não posso falar qualquer coisa. Tá.
E aí eu comecei a observar como que as pessoas estavam, e aí aquele choro e tudo mais, e que é fundamental no luto, né, até pra gente poder viver aquela dor da perda. Mas eu comecei a observar, também chorei um monte, quando eu tava ali no velório, foi tipo, meu Deus, socorro. E depois a gente não ficou pro enterro, né, e logo em seguida eu já tava jogando videogame na casa de uma colega da minha mãe, né, que levou a gente pra não participar do enterro. Então, assim, a criança, ela não tem bem certa a chavinha ali do protocolo social que os adultos aprenderam e passaram adiante, tá? O segundo momento foi quando essa minha amiguinha de infância morreu. A gente era muito amiga, não vou falar nomes aqui pra não expor, mas tem uma coisa que ela me ensinou e eu nunca esqueci, que ela tentou me ensinar a mentir. Claro que ela falhou muito, porque eu não sei mentir até hoje, e hoje em dia eu já nem tento mais, né? Minha prática é realmente expressar minha verdade da melhor forma. Eu faço aqui em todos os vídeos isso pra vocês. Mas ela tentou me ensinar, né, pra que eu pudesse ir melhor na vida, que eu pudesse me safar de algumas situações. E ela morreu num acidente de carro, foi bem trágico, assim, bem triste, né, a criança. E aí eu cheguei, né, não sabia o que tinha acontecido, e tinha uma familiar chorando e lavando a louça, e eu perguntei se ela tava chorando, por que ela tava chorando, e aí ela me falou assim, porque essa sua amiguinha, que era parte da família deles, ela aí teve aquele silêncio, como que conta pra uma criança, né, ela virou uma estrelinha no céu, foi morar com o papai do céu e a gente nunca mais vai ver ela. E aí a minha reação foi, ah tá. E aí eu saí pra brincar. Foi um tá tipo, que bom pra ela, sabe? E bora seguir a vida porque a gente ainda tá aqui. E aí, claro, né, com o tempo, o que aconteceu? Eu fui entendendo, né, foi me ensinado que existe um protocolo, que existe uma forma de lidar com a morte, que a morte era ruim, que a morte era o fim da vida, que era perigoso, tudo que a gente fizer tem que tomar muito cuidado para não morrer, né? Porque gera um sofrimento imenso e aquele monte de crença que a gente vai recebendo inconscientemente, tá? A família também não passa por mal. É uma forma de sobrevivência, gente. Né? A sobrevivência tá em tudo e quando fala da morte, nossa, é o pico, né? A gente precisa evitar a todo custo. E por que eu tô contando essas histórias pra vocês? Primeiro, pra gente entender que a criança, ela vem com uma determinada programação, mas que isso vai mudando no decorrer da vida, conforme ela aprende com os pais, com os familiares, com as pessoas do seu entorno, coisas novas, tá? Então essa programação, ela vai se articulando. Aquilo que você acredita vai se articulando. Já tem vários vídeos aqui no canal que eu tenho falado sobre crenças. É importante estar atento a essas crenças, tá? Para chegar no nível adulto, onde geralmente a pessoa não pensa por ela mesma e não tá acessando aquilo que é a verdade interior dela. Tá, na verdade, reproduzindo o que aprendeu de certo e errado e passando adiante, às vezes nem sabe por quê. Às vezes não para nem para pensar no porquê acredita naquilo, ou porquê ensina aquilo, ou porquê passa adiante aquilo para os próprios filhos. Então, a gente precisa encontrar lugares de paz com a morte, porque existe realidade, existe a verdade, e tem coisas que a gente não muda. E a morte é uma delas. Todo mundo vai passar por ela. Por muito tempo, eu entendi que a morte era ruim, decorrente, né, do que me ensinaram a partir dessas vivências, porque depois eu tive muito pouco contato. Pais de colegas meus de coleguinhas meus da escola faleceram, eu lembro assim da cena, né, e também como aquilo vinha como uma forma de choque pra gente, né, a forma como era compartilhado, passado, explicado. E pra quem sabe um pouquinho da minha história, sabe que eu tive depressão mais grave em determinado momento da vida, mas na real eu fui a adolescência inteira um pouco mais melancólica, um pouco mais deprê, assim, né? Tinha altos e baixos, mas eu realmente ficava numa baixa ali.
E teve momentos na minha vida onde eu acessava muita informação de muita coisa ruim. Então, como os animais sofrem no planeta Terra, e bicho pra mim, quem sabe, são meu xodó, né? Mexeu com bicho, eu já... Nossa, o sangue é o que faz meu sangue subir. E eu comecei a ver como que o ser humano era uma criatura muito esquisita. E aquilo começou a me deprimir mais. Por quê? Porque quando a gente tá ruim, a gente tem uma tendência a querer ficar pior. Se a gente não se liga que precisa de novas informações, que precisa de outros tipos de conteúdo que melhorem o nosso ânimo, é ladeira abaixo, tá? E teve um momento em que eu tava estudando sobre cetáceos, baleias e golfinhos, e eu descobri que eles são mais inteligentes que a gente, ó. Tem um sistema límbico, um sistema emocional mais complexo que o ser humano. Ou seja, a gente acha que é emocionado. Esses animais vivenciam as emoções de uma forma muito mais profunda, muito mais complexa. E o ser humano, para variar, faz tráfico, captura os animais da natureza, prende numas bacias, o bicho não consegue. Cara, ser humano é muito esquisito. Eu vou fazer outro vídeo sobre isso, tá? Mas quando eu comecei a entrar nessas informações, me veio um insight. E eu vou falar, me falaram, mas assim, né? Foi um canal de uma informação que chegou. Olha como a morte é importante para esses animais que vão passar a vida inteira presos em cativeiro. Olha como a morte, ela pode ser libertadora. E aí eu entendi que muitas vezes a gente entende a morte como a partida de um ente querido. A gente entende a morte como o fim da vida, o fim de não sei o quê. E tem aquela dor da perda, é natural, na nossa cultura é natural, tá tudo bem. Mas a morte definitivamente é a libertação para muitos seres, inclusive para as pessoas. Quem convive com pessoas com doenças terminais sabe o quanto é esperado que aquela pessoa pare de sofrer, muitas vezes. E isso não é ruim. Isso é um local de paz e compreensão com uma verdade que existe. E que bom que ela existe. Porque a gente precisa lembrar que nós, como seres humanos, e nós somos nós, todos seres humanos, tá? A gente muitas vezes, ao invés de fazer desse espaço que a gente vive, que é esse planeta Terra, esse país, essa cidade, esse bairro que você vive, não importa, fazer um lugar agradável para todos viverem, onde todos se auxiliam, muitas vezes se faz o caminho contrário, que é tornar esse terreno, esse planeta, esse local, praticamente um inferno para alguns seres. Praticamente um inferno para algumas pessoas, porque tem pessoas que fazem questão de fazer outras pessoas sofrerem. Então, assim, gente, quando eu entendi isso, foi a primeira vez que eu agradeci ao universo. Olha que eu era cética. Não dá nem pra acreditar que eu fiz cético um dia, porque até quando eu era cética eu me comunicava aqui. Foi a primeira vez que eu agradeci o universo por nos presentear com o dom de morrer. Nos presentear com a oportunidade de experimentar uma vida, seja ela boa ou ruim, e que aquilo finaliza, sabe? Que bom que finaliza. Porque essa é uma outra verdade. A gente vive uma experiência de impermanência. Esse corpo não é o mesmo corpo de quando eu tinha 5 anos, nem de quando eu tinha 1, nem de ontem, porque o que eu comi hoje já modificou, o que eu dormi já modificou, o alongamento que eu fiz já modificou. Então, tudo isso aqui vai passar. Essa casa, em algum momento, não vai estar mais aqui. A gente experiencia uma realidade mutável, que muda o tempo todo.
E se a gente lembra disso, a gente pode aproveitar os momentos bons, agradecer esses momentos, agradecer as pessoas, os seres que estão fazendo parte desses momentos de alegria, de amor. E os momentos ruins, que bom que passa, sabe? Os momentos ruins também passam. A tristeza passa, depressão passa, tem cura, ansiedade passa, tudo passa. Isso nos dá a possibilidade de viver no momento presente, de nos conectar com algo maior, com uma sabedoria maior e de viver a vida de uma forma muito mais plena, muito mais intensa, sabendo que ela acaba. Viver a vida de uma forma muito mais respeitosa, sabendo que o que vai ficar é o que você deixou pro mundo. E olhe lá, porque também em algum momento vai finalizar, dependendo do que foi deixado. Então, que a gente possa se conectar com tudo isso que é verdade, com a verdade que a gente morre, e aí sabe Deus o que acontece depois. Isso é gente, isso aí é mistério para mais de metro, tá? A gente pode acreditar no que for. No final das contas, é o mistério dos mistérios. Se tem mais vida, se não tem, se acaba tudo de uma vez, se ressuscita no corpo. Gente, isso é mistério. E vai permanecer no campo dos mistérios. Mesmo as religiões, as filosofias mais avançadas, que fazem esse estudo da morte, que tem mapeado todo o processo da morte, ainda assim reconhece que o mistério é o mistério. O que a gente aprende nessas filosofias é: te centra no teu coração, centra o teu pensamento no mais elevado e confia no processo. Então, eu espero que esse vídeo traga um pouquinho de clareza, de paz, sabe? Dentro desse processo da morte, porque ele é fundamental. E a gente precisa saber que luto tem tempo para finalizar, que a gente precisa compreender que nós também não somos eternos neste corpo, tá? E que a gente precisa aproveitar o máximo a oportunidade do agora, que a vida está te dando agora, com as pessoas que você ama agora, porque amanhã podem chegar novas pessoas, porque depois as que você conhece podem ir embora. Então existe um poder da gente viver o agora, e a morte sempre vai nos lembrar disso. Então eu espero que esse vídeo te auxilie de alguma forma. Se você sentir de compartilhar com alguém que tá com alguma crise, que tá num processo de luto profundo, tá? Compartilha com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse conteúdo, porque ele é muito especial, ele é muito profundo, ele é muito especial, e eu deixo aqui pra vocês esse presente. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Gente, eu sei que a maioria das pessoas que estão vendo meus vídeos não estão inscritos no canal, tá? Então fica aqui o convite para vocês se inscreverem no canal também, não perderem nada e ficar por dentro de tudo. Até a próxima!